Muito bem, pessoal. Questão de número 20 do capítulo 6 do Fundamento de Física do Halliday, volume 1. Essa questão utiliza a mesma figura da questão de número 20, só que agora o probleminha, né, tem algumas coisas a mais, né? Tem um gráfico ali associado ao problema que a gente vai ver. E ela é o seguinte. Um trenó é sustentado em um plano inclinado por uma corda que a puxa para cima paralelamente ao plano. O trenó está na iminência de começar a subir e a figura mostra o módulo F da força aplicada à corda em função do coeficiente de atrito estático, né, μs, entre o trenó e o plano. Se F1 for 2 newtons e F2 for 5 newtons, e Mi2 for 0,5, qual é o valor do ângulo θ no plano inclinado? Então, veja que aqui, apesar de usar a mesma figura, as condições são diferentes, né? Que é aquela questão do trenó com o pinguim dentro dele, né? Sendo puxado por uma corda. Nesse caso aqui, nós temos forças diferentes atuantes e ele quer, nesse caso aqui, o ângulo do plano inclinado no qual se está apoiado o trenó. E nós temos aí um gráfico, né, da força, né, em função do coeficiente de atrito estático, né, e ele quer a análise desse ângulo, né, para as condições em que o trenó está na iminência do movimento. Ou seja, se está na iminência do movimento, a gente vai primeiro ter que saber qual é a força de atrito estático máxima, né, para fazer com que, para saber qual é a força necessária para o trenó se mover, né? O coeficiente de atrito estático máximo, né, seria a força mínima necessária que você tem que fazer para colocar o trenó, começar a colocar o trenó em movimento. Analisando as condições das forças, né, atuante aqui sobre o trenó, você tem a força do cabo que está fazendo o que está atuando de modo a ter a intenção de fazer o trenó subir. Você tem a força normal, né, que é contrária à superfície de contato. Você tem a força-peso com um ângulo, né, de inclinação, que é este ângulo que é de nosso interesse. Então, portanto, não estando paralelo nem ao eixo x nem ao eixo y. Então, nós vamos ter uma componente y da força-peso, que é o vetor adjacente a esse ângulo. Então, portanto, o módulo da força vezes o cosseno desse próprio ângulo. E a componente x, né, que é o cateto oposto, né, ou seja, o vetor oposto ao ângulo, e, portanto, o módulo vezes o seno desse ângulo de inclinação. Trabalhando, então, as forças que atuam em cada eixo, e a força de atrito estático, né, que é contrária ao movimento, né? Como ele está na iminência de subir, né, então a nossa força de atrito estático vai estar no sentido, né, oposto a esse movimento, né, já que ele está na iminência, né? Então você tem que ter o cuidado dessa análise, né? Porque geralmente a gente colocaria no sentido oposto, né, que é a tendência do objeto escorregar, né, descer a ladeira, né? Mas aqui ele está na iminência de subir, então esse atrito é no sentido oposto ao deslizamento, né? Ou seja, no sentido em direção para baixo da ladeira. No eixo y, nós temos aí os vetores normais e a componente y da força-peso. Não acredito, esqueci aqui também. E a componente y da força-peso. Como não há movimento, né, como é de praxe, né, tendencialmente não há movimento nesse eixo, então a força resultante ela é nula. E aí nós temos que a normal vai ser a componente y da força-peso, que nada mais é que o módulo da força vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que o coeficiente de atrito, né, que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Né? E agora para o nosso eixo x, nós temos três forças atuantes. Então, nossa força resultante vai ser a força que está sendo aplicada para fazer o trenó subir, menos a força de atrito estático, menos a componente x da força peso. Então, como está na iminência do movimento, a gente quer saber qual é nesse caso aqui, a força de atrito estático máxima, né?
que pode manter aí o objeto em repouso, então, portanto, sendo a força aplicada a mínima para fazer ele se mover, né? Então, nós temos que, como ela é zero, né? A força resultante é zero, a nossa expressão fica assim. Acabei de notar que cometi um errozinho. Aqui é sinal de menos. Menos e menos. Então, nós temos a força aplicada menos a força de atrito, que é o coeficiente vezes a normal, menos o módulo vezes o seno de θ, que é a nossa componente x da força peso. Então, colocando a nossa força em evidência, aí sim nós temos, né, o módulo da força, perdão, a componente x da força peso, né, que é o módulo dessa força vezes o seno de θ, mais, né, a nossa coeficiente de atrito estático, multiplicado pela força normal, que nada mais é igual à componente y da força peso, que por sua vez é o módulo da força peso vezes o cosseno de θ. Então, se você olhar ali no gráfico, né, você tem ali que F depende do coeficiente de atrito estático, né? Ele está em função dessa força de atrito. Então, você tem ali uma reta, né, que pode ser muito bem descrita por uma equação da reta. E para o F1, né, você tem ali que o coeficiente de atrito estático ele é nulo, né? Não há coeficiente de atrito estático. Ou para o coeficiente de atrito estático zero, você tem um F1, né, atribuído ao valor da força do cabo que está puxando o trenó. Então, a nossa equação, se a gente substituir os pares ordenados, né, que para o μs sendo zero e o nosso F sendo F1, então você tem que aquele segundo termo ali da nossa equação para analisar o eixo x, né, que é o termo ali onde está sendo multiplicado pelo coeficiente de atrito, ele vai ser zerado, ele é nulo. Então, para F1, nós temos que a força necessária para colocar o trenó na iminência do movimento vai ser aí, né, 2 igual a o módulo da força peso vezes o seno de θ. Esqueci de mencionar, né, que F1 vale 2, né? Está descrito ali no nosso enunciado. Então, F1 vale 2, né? Então, substituindo também, né, o F1, então nós temos 2, que é igual ao módulo da força peso vezes o seno de θ. A gente pode escrever como sendo o quê? O seno de θ sendo 2 sobre a força peso, né? Então, a gente já tem aí um termo do nosso ângulo para poder utilizar, né? Que se você olhar, a gente está indo, na verdade, para uma tangente, né? Então, a gente já tem ali uma parte desse valor, né? Que é o nosso seno de θ. Então, se a gente pegar o segundo valor, que é o nosso F2, né? Se você olhar para um coeficiente de atrito estático μ2, né? Que vale 0,5, né? O par ordenado dele é F2, que é 5 newtons, se você olhar ali no gráfico. Né? Então, se a gente pegar a mesma equação e atribuir para F2, substituindo os valores, você tem que a força é 5, que vai ser igual ao termo força-peso seno de θ, mais o coeficiente de atrito 0,5 vezes a força-peso cosseno de θ. Só que esse termo primeiro aí, né, FP seno θ, a gente já sabe quem é. Se você olhar ali para a força 2, ele é justamente quem? 2 newtons. Então, nós temos que o quê? Que esse primeiro termo da soma é 2. Então, fica 5 igual a 2 mais 0,5 multiplicado pela força peso vezes cosseno de θ. E aí, a gente pode isolar essas variáveis, né? Então, fica ali 5 menos 2, né? E depois dividido por 0,5, se você quiser escrever melhor, né? Que vai dar aí 3, né? Então, 5 menos 2 dá 3, dividido por 0,5 dá 6. Então, a componente, digamos assim, a componente y da força-peso vale 6, né? E você tem ali em cima a componente x da força-peso vale 2.
sabendo que elas são as componentes da força-peso, né? E, portanto, sendo o cateto oposto e o cateto adjacente, então a gente sabe que o quê? Que a tangente desse ângulo é o quê? É o próprio cateto oposto sobre o cateto adjacente. E quanto é que vale o cateto oposto, né? Que é o nosso FP de x? Né? O módulo vezes o seno de θ, que vale quanto? 2. E o FP de y, que é o cateto adjacente, né? O módulo cosseno θ, que vale quanto? 6. Então, portanto, a gente tem tangente dessas duas componentes, que a gente sabe quais são seus valores, né? Que é 2 e 6, então fica 2 sobre 6. E dessa forma, né, isolando o θ, nós temos que o arco tangente de 1/3, né, que é 2 sobre 6, simplificando, dá 1/3. Então, o arco tangente de 1/3 dá 18 graus. Então, o plano de inclinação desse declive no qual o trenó está apoiado, né, sendo puxado por um cabo na iminência do movimento, é de 18 graus. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado na explicação desse problema, né, que eu tenha sido claro e objetivo. Né? Mas qualquer coisa, dúvida, críticas e sugestões, como sempre, aí na caixa de comentários. Curtam e compartilhem e, se puder, inscrevam-se no canal para dar aquela força. Falou e até a próxima questão.